Bom dia, amada igreja. Hoje eu quero trazer para vocês a palavra que se encontra em Mateus 8, versículo 14 ao 15, que diz assim: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Olha só, irmãos, como fala a palavra de Deus, né? A sogra de Pedro estava com febre, ele estava doente, e Jesus foi lá e a curou. E imediatamente, irmãos, depois que ela foi curada, ela se levantou e começou a servir a Jesus. Então você viu, irmãos, que ela recebeu a bênção e imediatamente já tomou uma posição, já agradeceu, já começou a servir a Deus. E assim também tem que ser a nossa vida. Quando nós recebemos uma bênção de Deus, nós temos que servir ainda mais a Deus, né? Já temos que estar servindo a Deus, mas quando recebemos algo de Deus, temos que servir ainda mais, agradecer ainda mais, irmãos. Porque essa ação é uma ação de gratidão, é uma ação que nos mostra o quanto somos gratos para com Deus, com aquela bênção, né? Porque tudo que temos é de Deus, é Deus que nos dá. Então temos que ser gratos a Deus por isso. Só que, irmãos, muitas vezes não é assim que nós agimos e também não é assim que o povo de Israel agiu. Então vamos lá ver em Oséias 13, do versículo 4 ao 6. Diz assim: Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam, e então me esqueciam. Olha só que forte, irmãos, que Deus aqui está falando, né, contra Israel, contra a atitude de Israel, porque Deus estava falando: eu estive com você no deserto, em meio ao deserto, e quando eu te alimentava, você se esquecia de mim. E quantas vezes nós agimos como Israel? Nós recebemos alguma bênção de Deus, algo que tanto pedíamos, e então nos afastamos de Deus quando estamos alimentados, quando estamos assim com a barriga cheia, por assim dizer. Sabe, irmãos, quantas vezes nós pedimos para Deus alguma cura, algum milagre, ou alguma bênção assim, sabe, irmãos, até de trabalho, estudos, qualquer coisa, e daí recebemos isso com a permissão de Deus, então nos afastamos de Deus, paramos de ir para a igreja, paramos de orar, sabe, paramos de ter tempo para Deus, paramos de louvar a Deus, paramos de fazer tudo para Deus, sabe? Quantas vezes isso acontece na nossa vida também, nos comportamos como Israel. Mas na verdade, irmãos, nós temos que nos comportar como a sogra de Pedro. Por quê? Porque ela acabou de receber a bênção e ela já serviu a Deus, já agradeceu a Deus, né? Em atos de serviço ali no momento. Então é assim que nós temos que agir. Se você recebeu uma bênção de Deus, algo que você queria tanto, que você pediu tanto, irmão, se achegue ainda mais a Deus, agradeça a Deus. E não é só agradecer com palavras, falar obrigado e pronto. Não, é você estar na presença de Deus obedecendo, porque a palavra de Deus também diz que a maneira que nós demonstramos que amamos ao Senhor é por meio da obediência. E nós não podemos nos afastar de Deus só porque recebemos algo ou porque agora nós temos algo na nossa vida diferente e daí vamos nos esquecer de Deus. Não podemos agir dessa forma, irmãos. Deus é tudo na nossa vida. E assim tem que ser sempre, irmãos. Sempre, sempre Deus tem que ser o primeiro na nossa vida, porque a palavra de Deus também fala, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Mas quantas vezes nós queremos buscar primeiramente aquelas coisas e depois deixamos Deus para depois, mas não pode ser assim, irmãos. Nós não podemos nos comportar como o povo de Israel se comportou. Se você recebeu um novo emprego, agradeça a Deus, busque ainda mais a Deus. Sabe, tem muitas pessoas que às vezes conseguem um emprego novo ou começam a estudar na universidade e simplesmente falam: agora não tenho tempo, agora não vou mais para a igreja, agora não vou orar mais. Sabe, irmãos, e isso é uma ingratidão para com Deus, sabe? Tantas coisas que Deus faz diariamente na nossa vida, que nos dá força e nos permite ter tantas coisas e tantas oportunidades e portas abertas.
É muito ingrato da nossa parte simplesmente nos afastarmos de Deus e esquecermos que Ele deve ser o centro da nossa vida, deve ser o primeiro na nossa vida, o primeiro que devemos buscar, o primeiro que devemos lembrar quando acordamos, sabe? E muitas vezes nos esquecemos, simplesmente ficamos distraídos com as bênçãos que recebemos, com as novas etapas da nossa vida, ou pode ser até mesmo um estudo, irmão, sabe? Quantas pessoas começam a estudar e simplesmente se esquecem de Deus, esquecem do que Deus deu para elas, assim, de bênção, sabe? Esquecem do que Deus já fez na vida delas, esquecem de tantos milagres, de tantas maravilhas, só pelo fato de hoje estarmos vivos, estarmos acordados, estarmos aqui respirando, irmãos, é uma bênção de Deus. Sabe que Deus nos dá diariamente o ar que respiramos por estar bem, só pelo fato de estarmos trabalhando, estudando. Tudo isso, irmãos, é para glorificar a Deus, sabe? Engrandecer o nome de Deus diariamente. E não para fazer ao contrário, sabe? Temos que ser como a sogra de Pedro, de recebermos algo que tanto pedíamos, sabe? Ou uma bênção de Deus, uma permissão que Deus nos permitiu ter naquele momento e já servir a Deus imediatamente, irmãos. Continuar servindo cada vez mais, agradecer a Deus cada vez mais, sabe? Através dos nossos atos, das nossas ações, não só de palavras, não só de falar, mas de realmente agir, sabe, irmãos? Porque quantas vezes Deus já nos alimentou? Quantas vezes Deus já nos ajudou em meio a tantos desertos, sabe? Temos que ser mais gratos a Deus, sabe? Mostrar mesmo essa gratidão a Deus com ações, com a nossa conduta, termos uma vida, sabe, diante de Deus, e não somente pelo que Deus nos dá, sabe, de bênçãos. Não é só buscar a Deus para Deus dar as bênçãos. Não é isso, irmãos. É você ter uma vida em santidade, uma vida diariamente na presença de Deus, buscando mesmo, tendo relacionamento com Ele. E quando chegar as bênçãos, você continuar com esse relacionamento. Você não parar por causa das bênçãos. Você não, tipo assim, se esquecer de Deus por causa das bênçãos, sabe? É você continuar. Mesmo que você tenha uma tarefa, uma vida mais atarefada agora, mesmo que seu estudo, seu trabalho ocupe mais o seu tempo, mas você tem que ter tempo para Deus, sabe? Não podemos falar que, eu não tenho tempo para Deus, eu não consigo. Sabe, irmãos, não tem como você falar isso para Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é tudo na nossa vida, falar que você não tem tempo para Ele, sabe? Isso não faz sentido isso, sabe, irmãos? Porque nós estamos aqui para servir a Deus, para louvar a Deus, para honrar, para engrandecer o nome de Deus. Então não faz sentido chegarmos e ficarmos falando, eu não tenho tempo para Deus, ou agora não dá porque eu estou estudando, trabalhando, eu vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. Não tem como deixar para depois, irmãos. É para fazer hoje, sabe? É para buscar a Deus hoje. Não temos o controle do que vai acontecer amanhã na nossa vida. Então temos que buscar hoje. E se você se encontra nessa situação de, eu recebi algo, uma bênção na minha vida, eu me afastei de Deus, eu me esqueci de Deus. Temos aqui uma palavra também que Deus falou para o povo de Israel depois dessa correção que ele deu, né? Que se encontra também lá em Oséias, no capítulo 14, que diz assim: Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Ou seja, Deus aqui já deixou, né, bem claro como que é para Israel fazer, né, e como que é para nós fazermos também se nos encontramos nessa situação, que é nos voltarmos para Deus, realmente voltar para Deus, sabe? Deus sempre nos espera, irmãos, de braços abertos. Deus tem uma misericórdia, assim, infinita. O amor dele também é, assim, infinito, irmãos. Deus nos ama, Deus tem misericórdia. Então, se você se encontra nesse momento, nessa situação que você se afastou de Deus, seja por qualquer que for a causa, por uma bênção, pelo trabalho, por algum estudo, se volte para Deus. Deus te fala, volte para mim, eu estou te esperando, sabe, irmãos? Deus vai te receber. É um arrependimento sincero, irmãos, de você chegar diante de Deus, você pedir perdão para Deus, você confessar realmente que você errou, que você pecou, que você se distanciou de Deus por causa disso, disso e daquilo, e você realmente se arrepender. E o arrependimento, ele gera mudanças. Então não adianta você falar perdão hoje e amanhã você fazer igual. Não, você tem que pedir perdão hoje e amanhã acordar e fazer diferente, porque isso é arrependimento.
é mudança mesmo de atitude, a mudança de atitudes e reconhecer mesmo, sabe? Confessar, é importante você falar isso em voz alta, sabe? E é como diz aqui, perdoa todos os nossos pecados, é pedir perdão, né? E pela misericórdia de Deus, Ele concederá o perdão a você, irmãos, porque Deus é muito misericordioso. E também aqui no final fala, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios, ou seja, depois de pedir perdão, eles falam, vamos oferecer o fruto, isso, o fruto dos nossos lábios, ou seja, louvar a Deus, falar com Deus, orar a Deus, estar sempre em constante relacionamento mesmo com Deus, sabe, irmãos? Em contato com Deus, falando com Deus, não se esquecer de Deus, sabe, irmãos? Vamos lembrar lá da sogra de Pedro, que ela acabou de ser curada, ela recebeu a bênção de Deus, Jesus estava lá, né, na casa dela, e ela recebeu essa bênção, irmãos, e ela já levantou e já serviu a Deus, e é assim que temos que ser, não podemos deixar Deus de lado só por conta de algo que ganhamos ou de uma nova mudança na nossa rotina, não, irmãos. Que estejamos cada vez mais firmes, cada vez mais e mais na presença de Deus, irmãos, cada vez mais, sabe? Nós sabemos que os sinais estão aí, irmãos, Jesus está voltando e temos que estar prontos para a vinda, né, do noivo que vai vir buscar a igreja, né? Uma igreja santa, uma igreja em santidade, uma igreja que obedece ao Senhor Jesus, né? Então, temos que estar prontos, irmãos, para a volta do noivo. Então, não deixe que essas bênçãos, as coisas da vida, tirem o seu foco, sabe? E que você se torne ingrato, não seja assim. Sempre esteja focado em Deus. E se você receber alguma bênção, algum novo emprego, um estudo, alguma oportunidade, agradeça ainda mais a Deus, sirva ainda mais a Deus. E esteja ainda mais em contato com Deus, porque Deus vai te abençoar ainda mais, irmãos. Amém? Essa mensagem que Deus colocou ao meu coração. Eu agradeço a todos. Deus abençoe.